Olá, estudante. Tudo bem contigo? Espero que sejam todos bem, com saúde, com paz, para a gente poder seguir com mais uma explicação, com mais uma pequena exposição sobre hoje sobre frações e números decimais. Então, já partindo para o nosso trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre o sistema monetário e, a partir disso, fazer uma relação com o tema de hoje. Ontem, no dia 18 de agosto, eu consultei e vi que o preço do euro tá caro. Custava R$ 6,512. Bem, se a gente for recordar, a gente trabalha com a ideia de centavos, ou seja, a gente conseguiria mensurar em termos de dinheiro, ali conseguir, se eu fosse representar em um sistema que a gente utiliza no cotidiano, seria R$ 6,51. Esse 2, a gente não tem uma moeda que represente esse 2 depois de 1 centavo. Mas, se a gente for fazer uma relação com o tema da aula de hoje, quando a gente fala R$ 6,512, a gente vai ter os R$ 6 é o que a gente chama de parte inteira. Ok? E o restante, esse 512 aqui, que eu vou chamar de parte decimal. Observe, a parte decimal é um pedaço, é uma porção da parte inteira, tá? Ou seja, quando eu falo 51 centavos, eu não estou falando nem de nada de dinheiro, nem de R$ 1. É uma coisa que está ali intermediária, ok? Então, quando a gente vê essa parte decimal do sistema monetário, a gente vai ter os 5, que a gente vai chamar de décimos, ou de décimo. Deixa eu até fazer melhorzinho aqui a representação para poder escrever tudo sem atropelo. O 5 eu vou chamar então de décimos. O 1 eu vou chamar de centésimos. E o 2 eu vou chamar de milésimo. Ok? Que são os elementos que são da parte decimal. E aí a gente pode recordar de algumas relações, tá? Então, quando eu falo do sistema monetário em números decimais, eu vou fazer uma relação, tá? Então, observe, gente. Quando eu falo R$ 1, R$ 1 equivale a 100 centavos, né? Ou equivale a 10 moedas de 10 centavos. A relação que eu vou fazer é que uma unidade vai valer 10 décimos. Ok? Quando eu pego uma moeda... Opa, ficou feia a escrita, né? Vou escrever de novo. Quando eu falo, então, uma moeda de 10 centavos, ela vai valer 10 moedas de 1 centavo. Tá difícil encontrar moeda de 1 centavo, né? Então, então esse 10 centavos, que é o décimo, então eu vou ter que um décimo vai valer 100 centésimos. E uma quantificação que a gente não tem em dinheiro seria, se eu tivesse uma moeda de 1 centavo, uma moeda de 1 centavo valeria 10 moedas de 1 milésimo, digamos assim, alguma coisa, que a gente nem consegue quantificar em dinheiro. Então, alguma coisa. Qual seria a relação, então, no decimal?
que tem 1/100, vale então 10 milésimos. Ok? Então a relação que eu quero que vocês recordem, que eu vou utilizar isso ainda no vídeo, é que uma unidade vale 10 décimos, um décimo vale 10 centésimos, um centésimo vale 10 milésimos. Então, vou apagar aqui o do lado esquerdo, e se vocês quiserem anotar, basta voltar um pouquinho o vídeo, parar para poder fazer anotações. Eu vou então só recordar algumas situações, tá? Então, por exemplo, se eu tiver, vou botar aqui em outra cor, está em azul. Se eu tiver, por exemplo, 6 unidades. 6 unidades, bem, se uma unidade vale 10 décimos, então 6 unidades vai valer 60 décimos. Ok? Se eu tiver, por exemplo, 4 décimos, vai valer, se um décimo vale 10 centésimos, 4 décimos vai valer 40 centésimos. Ok? Se eu tiver, por exemplo, 3 centésimos, bem, se um centésimo vale 10 milésimos, então 3 centésimos vai valer 30 milésimos. Ok? Essa relação a gente vai utilizar na sequência. Mas, bem, a aula fala sobre relação entre número fracionário e número decimal. E qual é a relação que existe? Pessoal, fração, lá na aula de fração, eu falei que era parte de um todo. Então, fração aqui, ó, é parte de um inteiro. Então, quando eu falo de número decimal, é uma forma de representar também essa parte de um inteiro, só que em vez de usar numerador e denominador, eu vou utilizar o número com vírgula. Tá? Então, a ideia principal é essa. E nesse vídeo de hoje, é fazer a transição de um para outro. Como é que eu represento a fração em número decimal e o número decimal em forma de fração? Então, vamos para o meu primeiro exemplo. Deixa eu aqui botar no slide certo. Aqui. Opa, aqui. Então, por exemplo, se eu tiver a fração 12 quintos. Então, para transformar fração em número decimal, eu tenho que fazer o processo de divisão. Eu vou dividir o numerador pelo denominador. Divisão simples. Então lá, 12 dividido por 5. Que número multiplicado por 5 fica próximo ou igual a 12? É o 2. Porque 2 vezes 5 dá 10. Dá resto 2. Ah, professor, eu tenho que fazer esse processo? Eu posso fazer logo direto? Ou seja, 2 vezes 5, 10. 10 para 2, faltam 2. Tá? Podia ser? Podia. No processo de divisão, que a gente aprende lá no Fundamental 1, a gente pararia nessa situação. Por quê? Porque o 2 é menor do que o 5. Eu não consigo mais dividir. Tá? Porém, quando a gente avança, a gente vê que é possível dividir. E aí, agora eu vou fazer uma relação. Pessoal, esse 2 aqui, que eu descrevi, ele é 2 inteiros. Ok? Quando, então, eu faço? Eu tenho uma situação em que o que eu tenho, caso 2, é menor que o número que eu vou dividir, o divisor, que é o 5, a gente faz o quê? Coloca a vírgula. Observe, quando eu coloco a vírgula, eu estou saindo dos números inteiros e vou entrar agora na parte decimal. E a primeira casa que eu tenho depois da parte inteira são os décimos. E aí vamos recordar. 2 inteiros equivale a quantos décimos? E aí talvez você recorde na relação que eu fiz agora há pouco, equivale a 20 décimos. Tá? Como é que eu vou representar isso na minha divisão?
Quando a gente coloca a vírgula, o que a gente fala? Eu coloco vírgula e acrescento um zero. Então, observe, quando eu acrescento esse zero, eu estou dizendo que agora, em vez de ter 2 unidades, eu vou ter 20 décimos. E agora o 20 décimos é maior do que o 5 que eu vou dividir. Então, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5 dá 20 e resta zero. Ou seja, se eu então dividir, se eu pegar 12 quintos, dividir 12 por 5, eu vou chegar então no 2,4. Ou seja, a fração 12 quintos, ela equivale ao número decimal 2,4. E como é que eu faço o contrário? Ou seja, eu tenho agora um número decimal, 2,4, e quero transformar em fração. A gente já sabe que vai ser 12 quintos. Mas como eu faço isso? Vamos lá. Quando tiver o número decimal para passar para fração, é algo rápido. Eu vou escrever o meu número sem a vírgula. Ou seja, observe, pessoal, eu tenho 2,4. Se eu escrever o número sem a vírgula, ele vira 24. Aí, observe, no meu número eu tenho uma casa decimal, certo? Eu tenho só décimos, que é o 4. Então eu coloco o 10. Se eu tivesse assim, ó, 2,45 seria o número sem a vírgula, 245. E agora observe que eu tenho duas casas decimais. Então eu colocaria 100 aqui embaixo. Se eu tivesse 2,457, eu ia escrever o número sem a vírgula, ia ficar 2.457. E como eu tenho 3 casas decimais, eu vou escrever aqui embaixo o 1000. Ok? Se anotar para o vídeo aí, que eu vou apagar, para poder concluir o raciocínio anterior. Porque alguém pode ter pensado assim, mas espera aí. O 2,4, ele vem da divisão do 12 pelo 5, da fração 12 quintos. Como é que está 24 décimos aí? Aí vamos recordar a aula anterior, onde eu falei com vocês das frações equivalentes. Neste caso aqui, o 24 décimos, eu posso simplificar. Eu posso encontrar um número que eu divida o 24 e que eu divido o 10 ao mesmo tempo. Neste caso, eu sei quem? O 2. Então, ao fazer a divisão de 24 por 2, vai dar 12, e 10 por 2 vai dar 5. A gente chega de novo na fração 12 quintos. Beleza? Vamos lá, na próxima. Se tiver, por exemplo, o número decimal, a fração 3 oitavos. Então, eu vou dividir 3 por 8. Ih, o 3 já é menor do que o 8. Como é que eu vou dividir? Então, a gente faz 0, vírgula. Quando eu boto 0, vírgula, o que significa, pessoal? Que eu vou sair da parte inteira e vou para os décimos. E aí, 3 inteiros agora valem 30 décimos. Então, por isso que a gente bota 0, vírgula e acrescenta um 0 lá no valor que eu vou dividir. Beleza. Agora sim eu consigo fazer 30 dividido por 8. 30 é maior do que o 8. Então, 30 dividido por 8 dá quanto? 3. 3 vezes 8, 24. E resto, 6. E o 6 é menor do que o 8. Mas como eu já coloquei vírgula, significa que eu estou na parte decimal. Tá? E aí observe, 6 aqui são 6 décimos. Mas que equivale a quem? A 60 centésimos. Então, eu posso colocar 0 para poder completar. Vamos lá, vou fazer a divisão. 60 dividido por 8 dá 7. 7 vezes 8, 56. E sobrou 4. 4 centésimos. Tá? Só que 4 centésimos, observe, 4 é menor do que o 8. Esse 4 centésimos, ele equivale a quanto? Equivale a 40 milésimos. Então, eu vou dividir agora 40 por 8, que vai dar 5. 5 vezes 8, 40 e resta 0. Ok? Então, qual é a dica? Quando você colocar vírgula no resultado,
Eu posso acrescentar 0 na minha divisão, tá? Porque eu vou entrar na parte decimal e eu tenho sempre a equivalência de 1 para 10. Beleza? Tente aí com os resultados também, você vai conseguir fazer, com certeza. E o caminho inverso? E se eu tivesse um número decimal para fazer ele fracionário? Tá? Então, eu vou ter 0,375 milésimos e quero transformar isso em fração. Então, o comando é o mesmo anterior. Olha aqui. Eu vou escrever o número sem a vírgula. E como eu tenho 3 casas decimais, eu vou escrever aqui como denominador o 1000. 3 casas decimais, 3 zeros, 1000. Ok? Bem, alguém pode falar assim, mas espera aí, a fração que originou foi 3 oitavos. Como é que está? 375 milésimos. A gente vai fazer o quê, pessoal? Vai simplificar. Tá? E a gente pode ir simplificando. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso simplificar por 5. Tá? Se eu fizer aqui por 5, vai dar... Deixa eu fazer aqui do lado aqui. Ó, 375 por 5. 37 por 5 dá 7. 7 vezes 5, 35. 2, 25. 25 por 5, 5. Que dá 25 e resta 0. Ou seja, vai dar aqui, ó, vou escrever aqui do lado, vai dar 75. E se dividir 1000 por 5, vai dar 200. Bem, eu posso continuar dividindo aqui, ó, por 5. 75 dividido por 5. 7 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. Sobram 2. 25 por 5 dá 5. Ou seja, deixa eu fazer aqui do ladinho. Vai dar aqui 15. E dividir 200 por 5 dá 40. Posso dividir de novo por 5. Dividir de novo por 5. Neste caso, nem eu vou fazer a divisão embaixo aqui, porque ficou mais fácil, né? Se eu dividir 15 por 5 dá 3. E 40 por 5 dá 8. Opa, chegamos então aqui nos 3 oitavos que nós tínhamos feito originalmente. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, pelo esforço de vocês. E dúvidas, procure a gente, que a gente está disponível para poder auxiliar. Um grande abraço. Espero que vocês se mantenham bem e com saúde. Até a próxima.